a minha ideia era chamá-los para vir para aqui, para que eles fossem devido, né? Mas eles já estão aqui. Então, professor Bruno Leitão, sou Sérgio, professor Marcelo Jobim, tá aqui, professor Marcelo. Se arranja. Tá. Bom, então nós vamos. Podem se sentar. Pode sentar. Nós vamos destacando a importância de momentos como esse, para que a gente possa discutir o impacto das novas tecnologias nesse nosso sistema de controle e de punição. A verdade é que nós não sabemos ainda quais são exatamente os limites de todas essas ferramentas tecnológicas que estão sendo colocadas à disposição da sociedade. E é para tentar, de certo modo, antecipar essas preocupações que a gente resolveu reunir aqui esse time para que isso frutifique, né? E no futuro nós estejamos mais preparados para as consequências, sobretudo negativas, da utilização de todos esses mecanismos virtuais. Então, meu papel hoje aqui é não de palestrar, de realizar uma exposição mais demorada, mas de ajudar aqui na coordenação. O professor Ivan, infelizmente, teve um contratempo. Ele precisou participar de uma audiência agora à tarde, uma audiência dele, que já tinha sido adiada uma vez. E aí ele me pediu para transmitir as desculpas de não poder estar aqui como estava programado. De modo que, sem mais demora, eu indago quem gostaria de começar. Acho que o professor Bruno, né? Professor Bruno Leitão. Acho que os professores aqui, de certo modo, até dispensam apresentações. Vocês, né? Acho que a imensa maioria já conhece, mas eles estão todos eles nas redes sociais. Só dá um Google aí pelo nome de cada um que vocês vão se situar da importância de cada um aqui nos temas que eles vão desenvolver. Então já começo com o professor Bruno Leitão, que terá até 15 minutos, até 20 minutos, para realizar a exposição dele. Obrigado, viu, pelos 5 minutos que você me deu. Pessoal, bom dia. Eu não vou ficar tão protocolar, vocês sabem que eu dou aula andando e para mim eu fico até mais confortável para ver cada um de vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Para cá. Aí. Pessoal, esse é o tema do painel, certo? Direito penal na área digital, e eu fiquei com essa parte inicial para falar de um pouco mais, alguns temas um pouco mais genéricos, alguns um pouco introdutórios, até para levantar a bola aí para o Serginho continuar, a França apresentar um pouco do que ele está trabalhando no pós-doc dele, e o professor Marcelo Jobim também complementar, explicando algumas coisas que tem pesquisado no grupo de pesquisa que ele coordena. Pessoal, vê só. Todo mundo conhece a pessoa que está do lado esquerdo aí, Elon Musk. Em 2016 ele já dizia que nós éramos ciborgues. E veja, quando ele está dizendo que nós somos ciborgues, ele está dizendo que boa parte da nossa consciência está aqui dentro, boa parte da nossa organização está aqui dentro. E ele não está mentindo, certo? Quando a gente fala ciborgue, eu estou falando ali uma mistura de organismo vivo com algo cibernético. Então isso aqui faz parte da organização diária da gente. E cada vez mais a gente até é controlado por isso, como vem em alguns aspectos. Do outro lado, eu pego uma frase
do professor Jesus Maria Sanches, que vai dizer o seguinte, quando estuda lá a sociedade do risco e a expansão do direito penal. Ele vai dizer, a sociedade pós-industrial é, além de uma sociedade de risco tecnológico, uma sociedade com outras características individualizadoras que contribuem à sua caracterização como uma sociedade de objetiva insegurança. O que a gente vai perceber? A tecnologia ela é facilmente vendida como algo que soluciona problemas de forma muito objetiva. Só que muitas vezes por trás desse discurso existem problemas que a gente não percebe. E algum desses problemas é o que eu vou tentar apresentar aqui para vocês. Aqui. Vamos lá. Quais os riscos? O que é que eu tenho nessa imagem aqui à direita? Pessoal, alguns anos atrás, quando a gente mexia em internet, a maioria dos riscos ficava vinculada ao que era classificado como Deep Web, Dark Web, algo que não era acessado pela maioria da gente. Você precisava de um computador especial, uma compreensão especial de tecnologia, para nesse espaço você ter atividades criminosas, como venda de drogas, venda de armas, cybercrimes e por aí vai. Hoje a gente não precisa mais disso. Hoje o risco ele não está vinculado mais a uma camada obscura da internet. Não, está ali em cima mesmo. Estão vinculadas às mídias sociais, aos espaços de troca de informação e que muitas vezes talvez você nem perceba que está sofrendo uma atividade criminosa. Isso nos gera aí um questionamento. Até que ponto é importante a gente avançar na proteção de determinados direitos, ampliando a segurança, em detrimento de quê? De você restringir cada vez mais a sua liberdade. Com esse conflito entre segurança e liberdade é algo que permeia parte da discussão que a gente tem, por exemplo, quanto à regulação da internet. Olha o que a gente tem naquela imagem ali. Será que eu começo a ter, então, a mudança comportamental cultural pelo advindo da internet no nosso dia a dia? Aquilo ali você tem no Louvre, se você for, ou você acompanhar algum dia uma exposição, você vai ver que várias crianças estão indo lá assistir aula. E do nada você vai perceber que vários vão estar parados assim, sem perceber o que está sendo falado sobre os quadros ao redor, e ali você tem pessoas simplesmente usando o quê? O seu celular. Pouco importando para o que está acontecendo ali no mundo físico. Ou seja, nós temos uma geração hoje que já é dependente de internet. Isso para a gente que é professor, a gente tem uma dificuldade, por exemplo, que é difícil manter por mais de 50 minutos. Não consegue. Rapidamente você está buscando lá uma dopaminazinha em alguma mídia social. E quem entendeu de tecnologia, por exemplo, quando criou o TikTok, criou algo que pode te fornecer dopamina a cada 15 segundos. A mão lá. Isso é mais eficaz muitas vezes do que um cigarro. E há estudos que inclusive comprovam que eu tenho o quê? Que eu tenho pessoas com mais problemas no desenvolvimento do cérebro consumindo vídeos curtos, consumindo de forma moderada álcool. Não estou dizendo isso, faça igual o França falou aí, dá um Google que você já vai achar pesquisa nesse sentido. Vamos lá. Olha alguns dados aqui para a gente refletir. O que é que a gente tem? Dados sobre o uso de redes sociais no Brasil entre 2024 e 2025. O Brasil é o terceiro país do mundo que mais utiliza a mídia social. Certo? O Brasil é o segundo do mundo onde as pessoas passam mais tempo na internet. Mais de 9 horas e meia entre hora de lazer e trabalho. Entre celular, computador e outras mídias sociais. Ele só perde para a África do Sul por 2 minutos, que é o primeiro lugar. E por aí vai. Vamos para mais dados. Olha o que a gente tem aí em relação à quantidade de pessoas que estão acessando a internet, que estão usando tecnologia. O mundo tem 8,2 bilhões, segundo esses últimos dados que eu peguei, onde 5,7 bilhões efetivamente estão usando o celular apenas pelo celular, que é a maioria do uso. E você tem aí o quê? Uma população de usuários de mídia social muito próximo disso, com 5,24 bilhões. Se a gente volta no tempo, há 35 anos atrás, eu não era nem nascido, mentira, a gente tinha apenas 2,61 milhões de usuários. Há 35 anos atrás, eu tinha apenas 2,61 milhões de usuários. E hoje a gente tem essa quantidade de usuários em 2025. Então, o virtual é real. Ele faz parte do nosso dia a dia, como vocês percebem isso muito bem. Isso tem gerado problemas dos mais variados possíveis. Por exemplo, esse livro do francês Michel Desmoulins prova aí que pela primeira vez a gente teve uma geração de filhos com QI inferior ao dos pais.
Por que isso? Porque eu já tenho problemas com o consumo de telas. A gente já tem provas aí de uma influência, por exemplo, em relação ao desenvolvimento do córtex pré-frontal. Então, a estrutura biológica do cérebro tem sido mudada por conta da influência das telas, por conta da influência de aplicativos, por conta da ausência de determinados comportamentos do mundo analógico. Então, isso não é um problema apenas de segurança pública, isso é um problema de saúde. Veja, o que é que a gente tem? As redes sociais, elas não são apenas mais uma nova praça virtual. Elas são a ágora, né? E a ágora, para quem lembra aí do conceito, era o lugar que a gente discutia política na Grécia. É a praça pública política. Não é à toa que todos os presidentes se comunicam com quem? Com o público através de quê? Do Twitter. O espaço da mídia social é um espaço, inclusive, que molda o comportamento político das pessoas. E aí não vou aprofundar isso, mas vocês podem procurar saber como que o Donald Trump se elegeu utilizando ali dados do Facebook através do Cambridge Analytica, como que a gente viu a eleição do Bolsonaro muito bem coordenada no sentido de ganhar a eleição pelo Carlos Bolsonaro, e como vocês sabem qual é o comportamento de influenciadores políticos que muitas vezes conseguem convencer pessoas que não têm tanta profundidade no discurso, um discurso raso, mas que por ser extremista acaba chamando muita atenção e é o conteúdo que mais tem engajamento. Veja, o que é que a gente tem então? Dá para dizer que a gente tem novos crimes? Não. Eu diria que na verdade o que a gente tem é uma nova roupagem. Os crimes são os mesmos. Se a gente olha ali para aquelas imagens, aquilo ali é um bullying. O bullying em tese ele sempre... Mas hoje você tem uma potencialidade de destruir a vida de uma pessoa no âmbito virtual, porque aquilo vai ser compartilhado com milhares ou milhões de pessoas. Então a potencialidade é muito maior. Só aquela baleia ali que apareceu, vê errado, foi? Não, é baleia azul. Todo mundo aqui lembra de comportamentos que influenciaram o quê? A prática de induzimento a suicídio. Crimes contra patrimônio. E em relação a isso, ó, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública em 2025 revela que houve um acréscimo de 408% dos registros de estelionato no Brasil. E que estelionato é esse? Óbvio que é o digital, pessoal. O crime ele migrou em relação a que tipo de comportamento? A gente tem que lembrar que há 5 anos atrás a gente estava trancado dentro de casa. Então não dava para roubar ninguém. Ninguém estava na rua. Então não é à toa que a gente tem hoje uma gama de comportamentos que praticam conduta criminosa, que praticamente tudo lá na internet. Hoje a advocacia tem sofrido com isso. Quase todas as semanas chega uma mensagem de alguém do escritório que recebeu lá uma mensagem dizendo, acabou de ganhar o seu processo. E a pessoa acessa o processo, a petição inicial, o nome, o CPF, a foto, e por conta de uma fragilidade do próprio sistema do Poder Judiciário, que ainda não foi corrigido. Veja, nisso a gente passa a ter uma discussão sobre tecnologia e controle social. Por quê? A gente passa a utilizar uma tecnologia para melhorar a proteção em relação à segurança pública, monitorando vocês. Ou seja, a gente tem um monitoramento público da nossa vida pública, em algumas circunstâncias também privada. Então, até que ponto você está aceitando que os seus dados sejam coletados para a segurança pública? Os agentes públicos também estão sendo monitorados. Agentes de polícia com câmera, alguns servidores públicos em determinados locais sendo filmados no seu horário de trabalho. Ou seja, para garantir segurança, eu estou restringindo privacidade. A gente está tendo uso de agentes inteligentes. O que seria um agente inteligente, pessoal? É uma máquina, um robô, de forma muito grosseira, que usa uma inteligência artificial para entregar alguns serviços. Por exemplo, carros que usam inteligência artificial para não precisar de um condutor. Isso é muito complexo, porque perceba o seguinte problema. Você tem um carro, e esse carro você pode achar alguns vídeos aí no YouTube, no seguinte sentido, ele vê uma situação em que a pessoa atravessa a rua e ele tem que fazer uma escolha entre atropelar aquela pessoa e desviar. E tem vídeos, por exemplo, que mostram o indivíduo desviando de alguém que caía e batendo de frente com outro carro. Consegue perceber que essa escolha ela é moral? Há pesquisas que mostram que essa escolha moral, a depender de onde aquele carro é feito, ela pode ter escolhas completamente diferentes. Se esse carro é produzido, por exemplo, no Oriente, proteção ao idoso é muito
muito mais valorada do que a proteção à criança. Então, se ele tivesse entre atropelar uma criança e um idoso, talvez aquele carro atropelasse uma criança, por conta de uma escolha moral que foi programado por aquela pessoa, que é uma pessoa humana, que carrega os seus vieses para construir, então, essa plataforma de dirigibilidade e de proteção do usuário. Outra coisa que foi falada há pouco tempo até pelo professor Copete, policiamento preditivo. Ou seja, a gente tem uma tecnologia que busca captar determinados comportamentos na internet, gerando ali uma previsibilidade de controle sobre determinadas pessoas, prendendo ali, porque tudo demonstra que ela vai praticar crime. E aí eu faço uma conexão, por exemplo, com o professor Jorge Ferreira, né? O português. Meu amigo Jorge, que não é que está falando lá embaixo. O que é que a gente tem? Perceba que a depender do crime que eu utilizo para controlar, você vai aceitar mais ou não. Porque, por exemplo, se eu tenho um robô, um chatbot, com capacidade de previsão, que ele está controlando ali a pornografia infantil e determinados comportamentos, como no Roblox, você vai dizer, pô, isso é massa. Mas será que você vai achar isso para qualquer controle de comportamento? Talvez não. E é para isso que a gente passa a ter uma ideia que talvez sim seja necessária uma regulação. Vamos lá. Quando a gente fala de direitos fundamentais, alguns novos direitos fundamentais têm surgido. Começou com 15, não foi? Só para eu não achar que já está voando aí. Todo mundo já ouviu falar aí do Neuralink, né? Peguei a capa aí do Wired quando ele é lançado para mostrar que se implantou um chip na cabeça de alguém e que aquilo pode controlar comportamentos que aquela pessoa perdeu. E você acha, pô, sensacional, Elon Musk é incrível. Só que, na verdade, pouca gente conhece que os criadores do Neuralink, na verdade, eram 3 estudantes, foram alunos do Miguel Nicoleles lá em aula. Eram 3 estudantes que eram estudantes de um professor brasileiro. E que talvez alguns que não reconheçam o nome Miguel Nicoleles, lembrem lá da Copa do Mundo, aqui no Brasil, quando eles construíram uma estrutura física para um indivíduo que era tetraplégico, ele conseguiu dar o pontapé inicial. Então, aquilo é uma tecnologia que usa inteligência artificial, que tem a capacidade de... Estranho, né? Enfim. Que consegue ler... Muito melhor isso aqui, porque tu me deu antes, hein? Que consegue perceber a ação de determinadas áreas do cérebro, que eu perdi a conexão por conta de ter algum problema na medula óssea, e ele supria esse déficit se a pessoa conseguir mexer parte do corpo. Então veja que boa parte dessas tecnologias, elas surgem para promover a proteção de determinados direitos fundamentais, como principalmente a saúde. Mas como a gente sabe, a história mostra que a tecnologia nem sempre vai ser continuada para bons fins. Veja a história do avião, veja Oppenheimer, por aí vai. Aí vamos lá, tá, o que é que eu estou falando? Hoje, alguns países já estão discutindo aí aquilo que a gente chama de neurodireitos, certo? O Chile é o primeiro país do mundo que já colocou isso na Carta Constitucional dele, protegendo a integridade mental, certo? Tá, como assim? O chamado uso das interfaces cérebro-máquina. Essa armadura lá, essa estrutura física que foi criada pelo Nicoleles, não deixa de ser uma interface cérebro-máquina. Mas, só para citar o caso do Chile. O Chile, o indivíduo comprou uma espécie de fone de ouvido de uma empresa chamada Emotive, e que, para usar completamente aquela tecnologia, ele tinha que pagar o pacote premium. Então, ele conseguia usar toda a tecnologia, acessar aqueles dados, e ao acessar aqueles dados, ele conseguiria ali ter uma melhor usabilidade da tecnologia. Só que aí, como de vez em quando a gente faz, você olha assim, rapaz, eu acho que eu vou querer usar o free mesmo, o grátis, que é mais tranquilo, não vou gastar esse dinheiro, não. Só que na hora que o indivíduo que tinha aquele fone de ouvido não pagava pelo pacote completo, ele não tinha acesso aos dados pessoais. E aí ele judicializou, ele disse, peraí, você não autoriza que eu acesse os dados que você coleta de mim? Isso está errado. E aí ele tinha algum conhecimento de direito, procurou um advogado, por quê? Porque ele sabia que aqueles dados que estavam sendo tirados dele, por mais que eles não fossem acessados, eles eram usados comercialmente pela empresa. Porque, na verdade, ele faz uma metrificação de todos os usuários para aquilo ali envolver, por exemplo, a propaganda para comercializar aquele produto. Ele disse, opa, judicializou
e disse: nem eu tenho acesso, nem você pode usar esse meu dado para um fim comercial que no final nem tem uma vantagem econômica. E ele conseguiu, na Corte Constitucional chilena, ter acesso aos dados e bloquear que aqueles dados fossem guardados pela empresa sem autorização de cada um dos usuários. Alguns novos direitos fundamentais estão sendo criados, como, por exemplo, ali, não, deveria estar, onde tem neurodireitos. Uma das modalidades é o chamado consentimento informado. Ou seja, não basta apenas que você peça a minha autorização para usar algo meu. Você tem que me explicar detalhadamente todo o alcance do uso dos dados que você está coletando. Senão isso viola um direito fundamental, no caso aqui, a privacidade. E veja, desde 2022, se eu não estou enganado, 2022, a gente já tem como direito fundamental na Carta Constitucional Brasileira a proteção de dados, inclusive dados virtuais. Então, há um espaço que não era trabalhado pelo direito, que são os dados neurais, que passam a ser objeto de proteção, inclusive a nossa área. Passa aí. Aqui. Por exemplo, ali está o inciso, alguns incisos que dão margem a gente discutir neurodireitos. Mas eu trago aqui um caso que foi trabalhado na Espanha, que é o caso Ricla, que foi o seguinte: a esposa de um sujeito sumiu, a polícia começou a investigar, porque achou estranho que ele só foi até a polícia depois de um mês. Essa moça não apareceu, a polícia começou a investigar, acharam restos mortais de uma pessoa próxima à casa dele, ele foi preso, acharam que era mulher, e nessa investigação depois descobriram que o final nem era mulher. E ele continuou preso porque disse: não, esse cara alguma coisa ele fez errada, vamos manter ele preso. E se introduziu uma nova forma de coleta de prova, que foi a onda P300. O que tem mais ou menos aquele desenho ali no quadro? O que ele faz? São implantados eletrodos, vou explicar de forma bem simples. São colocados eletrodos na cabeça da pessoa e aquela pessoa ela sofre estímulos falados, fotos. Para quê? Para que as áreas do cérebro correspondentes a determinadas características que eu sei que elas funcionam ali, como memória, fossem ativadas. Então eles começaram a... Isso é o França que está desligando ali. Eles começaram, por exemplo, a mostrar determinados locais próximos à casa dele, onde provavelmente o corpo poderia ter sido escondido. No sentido de, talvez eu consiga mapear através de determinadas fotos um caminho onde em cada momento que eu mostro determinadas imagens, eu meio que forneço um caminho e nesse caminho talvez até encontre o corpo dessa pessoa. E isso foi utilizado no processo. E perceba que todos vocês aqui que são alunos de direito penal, que já viram processo penal, sabem que a gente tem um princípio de processo penal que eu não posso produzir prova contra mim mesmo. E nesse caso, inclusive, até houve um consentimento para o uso da tecnologia. Só que perceba que ele não sabia o alcance da tecnologia. E no final aquilo ali estava sendo retirado do cérebro sem que cada informação daquela envolvesse um consentimento específico. E houve uma discussão sobre algo que estava retirando dados cognitivos dele, do qual ele não sabia o alcance, e uma discussão efetivamente sobre a constitucionalidade disso. Pessoal, isso que eu estou apresentando para vocês é algo que pode ser aplicado da mesma forma, com outra tecnologia parecida, a qualquer momento aqui no Brasil. A gente precisa necessariamente entender o mínimo sobre tecnologia para que a gente se prepare para isso. Por exemplo, vou citar uma pessoa aqui que eu acredito que boa parte de vocês nem tem tanta afinidade, que se chama Tiago Mota. Um dia desse, poucas vezes isso acontece, ele teve uma ideia genial. Ele estava trabalhando num caso, uma pessoa morreu, a polícia estava investigando, e ele sabe muito de tecnologia. E ele teve a seguinte ideia, ele fez, ele percebeu que naquele caso havia um furto de um PlayStation,
Era uma simulação para dizer, isso não foi um assassinato. E foi um assassinato, foi uma queima de arquivo. Foi um roubo. Aí disse, beleza. Levaram o PlayStation. Ele entrou em contato com a Sony, informou que estava havendo inquérito policial sobre aquilo e pediu para que fosse rastreado o quê? O uso do PlayStation. Para que eu conseguisse identificar, no momento que ele fosse ligado, conectado à internet, o quê? Rastrear o IP do PlayStation. E isso foi utilizado no processo da forma legal. Ele solicitou através do Poder Judiciário que aquilo fosse solicitado. E é assim que a gente espera que isso aconteça de forma democrática. Só que esse tipo de coisa, quando passar a ser utilizado pelo sistema de justiça criminal, não espere que vai ser utilizado com esse cuidado que o Tiago Mota teve no sentido de haver uma paridade de armas, para possibilitar, inclusive, o contraditório. Por que eu estou falando isso? Porque quando se trata de tecnologia relacionada à inteligência artificial, a gente ainda não tem uma regulamentação disso. E alguns países, como os Estados Unidos, como a China, ou no caso a União Europeia, já tem alguma regulamentação que apresenta, por exemplo, o quê? Limites. Aquele quadro ali é um quadro da União Europeia que classifica, por exemplo, o uso de inteligência artificial com base em riscos. Que lá no projeto de lei 2338 que está em curso, está muito semelhante. Dizendo o seguinte, há riscos, inclusive, que são inaceitáveis. Como, por exemplo, classificação de pessoas, uberização. Isso é inaceitável. Há riscos que são altos, como, por exemplo, você coletar dados sensíveis, e aí, a partir disso, ele delimita que isso pode sim ser coletado, mas de que forma isso pode ser coletado. Há classificações, por exemplo, para dizer, tem coisas que eu não tenho tanta necessidade de ter controle, mas que, por exemplo, eu tenho transparência para dizer como o algoritmo foi criado e como ele roda, para que eu consiga exercer o meu contraditório. Outro ponto positivo que a gente tem também é isso aqui, chamada avaliação de impacto algorítmico. A União Europeia e alguns países, eles criam alguns organismos para quê? Para criar uma estrutura heterogênea, com o governo, com comunidade participando dela, com pouquíssima influência do Estado para conseguir atuar de forma adequada, para que cada tecnologia, a depender do risco, ela passe por uma avaliação. E aí sim eu só coloque aquilo para efetivamente ser aplicado quando aquilo já for testado, quando aquilo tiver a possibilidade de deixar tudo transparente para que a gente consiga entender como aquilo funciona, e publicado para que todo mundo saiba como aquilo roda e caso tenha algum problema, o que é que eu vou procurar para buscar lá o meu direito. Então eu recomendo que vocês leiam o AI Act, que é o documento da União Europeia. Vocês acham ele traduzido? Ou pelo menos pega ali o projeto de lei 2338, que vocês vão entender essa separação. Esses novos princípios, essas classificações de risco, o que seria uma avaliação de impacto algorítmico, os direitos que cada violação podem ser protegidos, porque já passa a ser ali uma antecipação do que em breve a gente vai conseguir trabalhar. Mas veja, eu estou na lacuna, eu estou na penumbra? Não. A gente tem um crescimento massivo aí do uso de IA em segurança pública, dá para dizer que a gente tem uma ausência de regulação, mas algumas coisas já estão rodando. Está acabando aí meu tempo, vou fechar. Por exemplo, resolução do CNJ número 615, desse ano. Ela pega vários dos pontos do projeto de lei 2338, já traz princípios, já traz muita coisa que a gente vai ter lá como uma regulamentação nacional, mas específica para o Poder Judiciário. Tem lá coisas proibidas, por exemplo, que seriam de risco alto ou altíssimo. Predição de comportamento, ranqueamento de pessoas, reconhecimento de emoções, ausência de revisão humana. Tem lá alguns princípios que a gente tem no projeto de lei 2338, mas aqui especificamente para quem? Para o Poder Judiciário. Só? Não. Pouquíssimo tempo, portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e especificamente para a segurança pública no campo da União. Então já tem ali proibições também, vigilância massiva, discriminação algorítmica, coleta e monitoramento indiscriminado de dados, identificação biométrica remota em tempo real sem respaldo legal. Mas já explica, por exemplo, quando que eu posso, então, utilizar essa coleta de dados. Então, ele traz as exceções. E cuidado, porque por mais que isso seja da União, ele tem um artigo lá que diz assim,
Isso é aplicável para estados e municípios se a segurança pública estiver utilizando o financiamento da União. Então, não é tão exclusivo da União assim. Ok? E aí, deixa eu ver aqui. Perdão, os dois. Deixa eu. Agora. Vou deixar aí alguns questionamentos para o pessoal dar uma continuidade aí, para a gente trocar uma ideia depois, que são o seguinte: como compatibilizar inovação e garantias constitucionais? Acho que isso é um problema que a gente tem. Como é que efetivamente eu vou trazer inovação, mas isso vai estar compatível com as proteções que a gente tem em cada área, civil, penal e por aí vai. Qual o papel do consentimento e da autodeterminação informacional como limite das informações? Pessoal, um dos maiores problemas que a gente tem é a falta de letramento digital. Quem não entender sobre tecnologia vai ser massa de manobra e não vai conseguir identificar quando um risco estiver à sua frente. A IA pode ser usada para segurança sem comprometer a liberdade? Sem dúvida. Mas isso tem que ser algo muito bem estudado, muito bem discutido perante a comunidade. E, por fim, essa ausência de normatização legitima esse expansionismo algoritmo? Eu acredito que não. Já antecipo aí a minha resposta. Utilizar essas tecnologias de forma antecipada, sem entender minimamente como elas funcionam e o alcance dos seus riscos, pode ser algo que, ao final, seja muito mais problemático do que benéfico para a comunidade. E aí eu vou parar aqui para que os meus colegas continuem aí uma discussão. E outra, pessoal, aqui como a gente está numa salinha menor e tal, eu quero que você fique à vontade como se a gente estivesse em sala de aula. Vamos trocar ideias, se precisar interrompa, até para a gente bater um papo que seja fluido, que não ocorreria lá embaixo. Beleza? Brilhante exposição do professor Bruno Leitão. Pedir desculpa ao nosso câmera, né? Porque ele ficou riscando aqui. O cara tem que ficar acompanhando. Mas está tudo certo, né? Faz parte também. Registrar aqui a presença do nosso professor Juscelio, professor lá do SESMAC Sertão, de onde eu também sou professor. Professora Priscila, que estava aqui há pouco também, Priscila Porto. Né? Mas foi registrada a presença. Passar direto para o... Não sei como é que vocês querem. Professor Marcelo Jobim, professor Sérgio. Quer ficar por último? Professor Sérgio, faz questão de começar agora ou quer que o professor Marcelo... então tudo bem. Professor Sérgio Coutinho vai agora fazer a exposição dele. Boa tarde. Eu não trouxe uma apresentação, ironicamente, e não trouxe porque queria abordar com vocês só um aspecto, continuamente, da nossa convivência com o ambiente digital. E eu já queria começar levantando a possibilidade de uma divergência à nossa conferência de abertura ontem, professor Jorge Pereira. Na parte final da exposição dele foi muito interessante quando ele mencionava Saramago, Fernando Pessoa, como uns contrapontos possíveis. E nós podemos ter algo muito problemático nisso. Quero começar desse ponto, para em seguida conversar um pouco sobre nós mesmos aqui, em seguida lidar um pouco com como nós lidamos com a violência no contexto digital, mais um pouco. Começando pela ideia trazida pelo professor Jorge, ele dizia, não, porque nós podemos ser duplicados no ambiente digital. Eu penso que isso é uma visão muito otimista do professor Jorge. Ele estava ali sendo muito leve. Vejam bem, no momento que eu estou aqui posicionado parado, isso pode gerar inúmeras imagens em GIF, em figurinhas para WhatsApp. Posso ser ressignificado de várias formas e eu não estou nem falando em inteligência artificial ainda. Totalmente retirado de contexto em tudo isso. E não há nenhuma preocupação com a legislação de direito autoral brasileira sobre isso. Alguém já viu alguém ter uma ação judicial contra a figurinha de WhatsApp? Contra GIF? Contra alguém ser filmado para o TikTok? Não fiquei sabendo de ninguém. É mais fácil ser ridicularizado alguém que tentar fazer algo assim.
Nós temos, então, diversas expressões, diversas categorias jurídicas, diversos tipos penais possíveis sobre nossa imagem, que seria no direito civil, direito personalíssimo, algo totalmente relativizado. Mudou totalmente o sentido. Eu podendo ser múltiplos. Mesmo que eu não tivesse redes sociais, eu poderia ser ressignificado quantas vezes alguém quisesse. Então, não sou duplo, não sou quádruplo, como diria o professor Jorge ontem. Eu sou inúmeros de acordo com quem me vê no ambiente digital. E isso é muito pesado no nosso dia a dia. Vamos logo inserir esse aspecto sobre nós mesmos. Alguns podem ter um desconforto, às vezes, em algum show, em alguma palestra, em algumas aulas, vendo um monte de celulares enquanto alguém está falando em um palco. Acontece, como o Bruno bem mencionava, lembrando Miguel Nicoleles, que ele traz, nos estudos dele na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, um trabalho laboratorial muito rico sobre a elasticidade cognitiva do cérebro humano. Como é que funciona isso, segundo ele? Você dirige um carro com tensão, muito preocupado, e alguém bate no carro, você sente bater no seu corpo. Isso é essa elasticidade. Toda técnica, todo mecanismo ao nosso redor pode, dependendo do peso que tenha para a minha compreensão de mundo, fazer parte de mim. Por isso o título do livro, que gostei muito dele, é Para Além do Nosso Eu. Porque o transhumanismo que começa a ser debatido no direito, que vocês poderão ter sendo abordado na mesa que estará presidida pelo professor Fernando Amorim, o transhumanismo é exatamente essa questão. Nós nos completamos como seres humanos com os recursos, as ferramentas ao nosso redor. Ou ninguém nunca teve a sensação de que ia desligar quando ia acabar a bateria do celular? Que não é ele que vai desligar. Que ter 3% ali parece uma contagem regressiva da própria vida. Eu estou com o meu carregador em um bolso, um powerbank em outro bolso, e eu já contei algumas tomadas dentro desse centro cultural para eu me sentir tranquilo, já que fico aqui o dia inteiro hoje. Eu acho que muita gente pensou parecido nesses dias. Isso é uma expressão desse transhumanismo. Não é certo, não é errado. Simplesmente está acontecendo. E acontece em diferentes épocas, só que agora nós temos aplicativos, ferramentas, máquinas, objetos, que precisamos para entender o mundo ao nosso redor, ou, como diz bem o Miguel Nicoleles, para nos inserirmos no mundo ao nosso redor completamente. Se eu não gostei de um show, eu não filmo nada, não tiro foto. Mas é um sinal de que eu gostei de certa comida, eu tirar foto dela. É sinal de que eu gostei de um certo lugar, eu tirar foto do lugar. É um sinal de que eu gostei de uma apresentação, eu filmar um pedaço ou inteira. Senão, talvez eu não tivesse gostado de estar ali. Ou que nunca viu que se você vai na academia e não tem nenhuma foto que está pago, não vai dar certo, não vai funcionar, não vai fazer efeito. Eu, toda atividade física, tinha sempre algum treinador, alguma treinadora para perguntar: não trouxe celular? Disse, não, porque eu não sabia se ia deixar em algum lugar. Ficava estranho eu não ter levado. Passei a levar. Então, o que acontece é que esse transhumanismo é próprio do nosso cotidiano. E isso está muito inserido na nossa visão de mundo. Isso é muito significativo para nós. Afinal, nós estudamos em aulas, em palestras, onde for, podendo baixar material que o professor mencionou, abre uma lei online, pergunta para alguém na turma se já leu alguma coisa sobre aquilo, como é que se gravou em outra aula alguma coisa, se aquilo cai em prova. Enquanto o professor falando, tem um monte de gente debatendo ali como forma de aprender durante 5 anos de curso. E a prova da OAB é 100% analógica. Ou seja, ela continua medieval. Ela não está inserida para o que vai ser o dia a dia de um advogado. Não vai ser analógico o dia a dia de um advogado. O processo judicial é eletrônico. Grande parte das audiências são por videoconferência. E a OAB ainda examina a memorização. Só. É algo muito, muito primitivo. Muito decadente. Mas por que eu estou falando de tudo isso se eu prometi que eu ia falar mais de imagem? Eu vou mencionar 3 casos para vocês. Um está em julgamento no momento.
Não faz diferença o posicionamento político, vamos verificar somente o aspecto de imagem, ok? Nós temos 3 grupos sendo julgados por incidentes que ocorreram, quebrando objetos, depredando espaços públicos nos 3 poderes, um tempo atrás, em Brasília. Temos processos judiciais em andamento sobre isso. Guarde essa informação. Segundo caso, há algum tempo, um homem, se dá para chamar de ser humano, aquela criatura, destruiu o rosto da companheira com dezenas de socos. Um terceiro caso, mais uma vez, na última semana, alguém atirava numa escola dos Estados Unidos. Parecem só 3 incidentes de violência com tipos penais diferentes que não têm nada em comum. Em nenhum dos 3 casos destruíram câmeras. Tudo estava sendo registrado. Todo mundo sabia quem era cada pessoa envolvida. E isso não fazia a menor diferença. Ninguém estava se importando com isso. Esse transhumanismo faz com que ser registrado o dia inteiro seja banal. E se eu tenho câmeras de segurança sendo banais, elas não servem mais para segurança. Ser registrado não faz diferença. Ninguém se importa. As pessoas que estavam ali em Brasília não saíram correndo, não fugiram por serem registradas. Aquele homem que deu dezenas de socos sabia onde estava, um prédio com vigilância privada. E os últimos 3 casos de pessoas atirando em outras pessoas em escolas dos Estados Unidos deixaram um press kit. Deixaram vídeos prontos com a hora certa agendada, programada para entrar no canal deles do YouTube. Uma mensagem do que eles fizeram. Como eu vou punir alguém que tudo que quer são likes? Nesse terceiro caso. Como eu vou intimidar aquelas dezenas de pessoas em Brasília se eles mesmos faziam selfies? Como eu vou reprimir homens agredindo companheiras em espaço público ou privado se a câmera do elevador não o intimida em nada? Nós temos uma nova forma, necessariamente, de pensar nossa convivência com aspectos que eram antes tão pacíficos da criminologia. Porque nós precisamos pensar isso ressignificando quem nós somos, nosso papel dentro do ambiente social. Vejam que todo espaço público hoje, praça, praia, tudo, está sendo monitorado por câmeras. Tem totens bem grandes, coloridos, bregas, horrorosos, tem nada a ver com a arquitetura do local. Gente, o povo faz selfie o tempo todo. Nunca vi alguém tirar selfie com um troço daquele. Porque, não sei se é intencional da Secretaria de Segurança Pública, mas são muito feios. Tem nada a ver com a praça, com a praia, com ambiente nenhum. Mas, estão lá, todo mundo vê que aquela geringonça está lá filmando todo mundo. Tem centrais com inúmeros monitores, onde agentes de segurança estão acompanhando o que acontece. E o que acontece? Os crimes continuam acontecendo. As pessoas são monitoradas, câmeras de casas, de farmácias, são utilizadas para investigação sem precisar mais de muitos depoimentos. Eu tenho a sequência de por onde alguém andou quando roubou. E esse alguém não se escondia. Então, nós temos todo o nosso monitoramento via mais de 1000 imagens por minuto no Instagram. Nós temos todo o monitoramento pelo que nós mesmos geramos para redes sociais. Nós temos todo o monitoramento em espaços públicos, banalizado. Só que já pararam para pensar que grande parte do que está sendo registrado ali sobre nós não é sobre uma pessoa andando? Eles sabem ali padrões de vestimenta, eles sabem ali padrões de alimentação, se quiserem, eles sabem ali quantas pessoas estão numa praça, numa praia, eles sabem com quem estamos, o que estamos fazendo. Qual é a quantidade de práticas que a gente deveria ter um termo de cessão de imagem, nos termos tradicionais do direito brasileiro? Quantas páginas ia ter esse documento para autorizar para tudo o que a gente faz no dia a dia? Não dá mais para ter um documento assim. Nós temos uma quantidade de informações fantástica que ninguém vai ver. Que vai ser... não, mas nós confiamos na Secretaria de Segurança Pública que ele não vai ser guardado. Assim como eu confio, vocês confiam.
que o Instagram, que a Alexa, que o WhatsApp não guardam nada para mineração de dados sobre nós mesmos, né? É uma confiança cega que nós temos que depositar no Estado e em diversas empresas. O que poderia inibir que pessoas pudessem se sentir premiadas com quantidade de views diante de práticas criminosas? Bom, em todos os casos que eu mencionei, as empresas, Meta, a Alphabet relacionada ao Google, a OpenAI, tantas outras, não têm sido responsabilizadas pelo que se faz com essas imagens. Em nada. Nós estamos sempre preocupados em prender a pessoa física. E as pessoas jurídicas têm feito com nossos dados o que bem entendem. Talvez precisemos de novos crimes para saber como criminalizar as Big Techs. Porque se podem saber, no tempo real, o que pode e não pode ser dito num vídeo no Instagram, o que pode ou não pode aparecer num vídeo no YouTube, poderiam também ou inibir essas práticas ou colaborar em tempo real com a segurança pública. Não fazem nenhuma coisa, nem a outra. Precisamos, talvez, de leis novas. Mas talvez nós precisemos de algo mais grave, de uma visão nova do direito, em que não dá mais para dividir o online e o offline, e não dá mais para confiar que eu sou visto da forma como eu me vejo por todo mundo que está ao meu redor. Nós precisamos de novas ferramentas. A Lei Geral de Proteção de Dados surge sem falar de inteligência artificial. O Marco Civil da Internet surge quando boa parte ainda não usava a internet. E projetos sobre uso de inteligência artificial estão parados no Congresso Nacional. Porque o que é a urgência do Congresso Nacional desse ano? Aumentar o número de deputados. Não é a esquerda, não é a direita, não é o centro, é o parlamento. Não estão muito preocupados com o nosso dia a dia digital. Resta que nós, reinterpretando o direito, possamos ver o que dá para ser feito com esses mecanismos que nós temos. A praça, a cidade, nossas comunidades são uma interface digital. Em tempo real, 24 horas, em que dados são coletados sobre nós. O meu celular está ali, em cima na cadeira, registrando em tempo real onde eu estou por geolocalização, com ou sem redes sociais. A minha imagem, minha representação está sendo coletada de modo digital. Eu querendo ou não. Todos nós estamos. Só peço uma coisa nesse fim da minha fala. Lembre de marcar a gente quando estiver registrando no Instagram. Lembre de marcar direito Sesmac Oficial para a gente compartilhar também. E quem colocar vídeos de nossas falas no YouTube, divulguem o canal para dar joinha, compartilhar para todo mundo. Obrigado. Não está funcionando, né? Depois dessas duas falas, a primeira do professor Bruno, depois a do professor Sérgio. Antes eu quero registrar a presença da professora Chiavelli Falavino, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela que aceitou prontamente, né, o convite para expor aqui as ideias dela sobre a produção legislativa penal, né, no Brasil e no mundo, mas especialmente aqui no Brasil. Palestrou de manhã, né, e me trouxe muitas reflexões críticas, professora. É uma alegria tê-la aqui também, né, prestigiando esse nosso painel. Mas essas duas falas, elas, Bruno e Sérgio, levantam uma questão que é muito interessante, que é saber se haverá ainda segredo no futuro, se haverá ainda espaço para a nossa privacidade, para a nossa intimidade, porque as coisas estão acontecendo de maneira tão veloz, em termos de invasão, até daquilo que a gente pensa, que a gente precisa
urgentemente começar a debater mecanismos de redução de danos. O que não dá mais, a gente já passou do ponto de discutir se a gente vai utilizar ou não, se a gente vai se inserir ou não nesse ambiente tecnológico. Ele já faz parte de nós, né? E por isso que se fala no transhumanismo, né? Nessa simbiose, nessa conexão, né, do humano com o tecnológico. E não dá para negar também que a tecnologia trouxe muitas coisas boas para nós, né? Facilitou muito a nossa vida em diversos setores, né? Na medicina, no próprio direito, né? No âmbito da comunicação, no âmbito financeiro. Então não dá para dizer que tudo é ruim, né? Tem coisa que, obviamente, a gente aproveita e pode até ver isso avançar no nosso contexto social. O Bruno me cutucava aqui para eu falar da minha pesquisa de pós-doutorado, que eu já concluí, mas a grande questão que eu coloco é se, professora Schiavelli, se seria admitida uma declaração de uma máquina que é colocada como testemunha num processo penal. O detalhe é que essa máquina ela é movida por uma inteligência artificial generativa, ou seja, que é aquela que tem mais independência na formulação de respostas. A resposta não está propriamente programada ou exatamente programada, porque a máquina tem certa autonomia para dar a resposta, a depender dos estímulos que ela recebe. E se isso, portanto, pode ser utilizado validamente contra alguém no processo penal. E mais, se essa máquina estiver funcionando a partir de uma cópia mental. Então, imaginemos uma testemunha que tenha morrido, mas eu tenho a cópia mental dela. E eu alimente a máquina com isso. Essa máquina pode servir como testemunha contra alguém? Evidentemente que eu sei que a resposta dessa questão depende de uma série de outras questões. Será um dia possível reproduzir a mente de alguém? Essa é a primeira pergunta que eu faço, né, no percurso dessa pesquisa. Se eu eventualmente conseguir isso com as tecnologias que temos hoje, eu diria que não. Mas não dá para dizer que é impossível. Que esse campo tem avançado assustadoramente. O professor Nicoleles vai dizer que não será possível uma reprodução fiel daquilo que o cérebro produz em termos de mente. Mas ele diz isso com a tecnologia que nós temos hoje. Não dá para dizer que isso seja impossível. Mas imaginemos que esse cenário seja possível, né? Que haja a possibilidade de uma cópia mental de alguém. Será realmente esse alguém ou uma simples cópia dessa pessoa? Porque a partir dali a pessoa não terá mais os estímulos físicos que tinha para ser quem ela era. A partir dali ela será outra pessoa, porque ela terá outros estímulos. Então não dá para dizer que ela responderia tal qual a sua cópia, a partir dos estímulos que ela vai receber a partir dali. Daí eu pergunto, por exemplo, se essa pessoa que eventualmente se preste como testemunha, essa máquina, né, que eventualmente se preste como testemunha, se isso poderia ser considerado um testemunho direto ou um testemunho por ouvir dizer. Porque não é a pessoa que viu, é a cópia dela. Então a interpretação não é exatamente, a interpretação do fato, da dinâmica do fato, não é exatamente a interpretação daquela que viu. É como se a máquina tivesse ouvido dizer, porque ela é cópia de quem viu. E daí eu vou, e aí eu explico isso no início, né? A pesquisa, todos os capítulos eles começam com uma pergunta. E o avançar da pesquisa vai depender, em boa medida, da resposta afirmativa a cada uma das perguntas que eu vou fazendo. Mas eu digo que está muito longe de ser uma distopia. Porque há 100 anos nós
Tem coisas que hoje nós fazemos que nós nem imaginávamos que fosse possível fazer, né? Eu concluo a pesquisa, já foi mandada para a editora, deve ser publicada até novembro pela EMAIS. A apresentação do professor Jacinto Coutinho e o prefácio é do professor Nereu Giacomoli. Lá para novembro deve estar saindo, mas a minha conclusão é de que é possível que a máquina possa testemunhar, é possível que a máquina possa depor, mas para isso eu preciso ter a possibilidade de auditagem daquilo que ela produziu, o que é muito complexo, o que é muito complicado. Se eu admitir que a máquina que atua como cópia mental possa testemunhar no processo penal, eu tenho que ter ferramentas eficientes para realizar uma checagem. O programa tem que ser absolutamente transparente, o que é complicado para as empresas que vão investir rios de dinheiro para deixar aberta a sua programação para qualquer outra empresa eventualmente copiar. Então, existem interesses de mercado que talvez dificultem essa possibilidade de checagem, que é o que a gente chama de black box, né? Então, a pesquisa, muito sucintamente, ela vai nesse sentido. O que é claro para mim, depois de tudo que foi falado aqui, é que não existirá um mundo absolutamente objetivo. Tudo é movido por valores. Não dá para a gente olhar para a máquina e imaginar que ela tem a resposta certa para tudo, porque ela é imune a valores, ela é imune a subjetividades, porque ela não será. O Bruno falou muito bem aqui, né, das escolhas que a máquina tem que fazer, a partir dos dilemas com os quais todos nós nos deparamos na nossa vida. As máquinas também vão se deparar com inúmeros dilemas. A questão é saber como é que elas vão resolver esses dilemas sem, digamos, a sensibilidade humana, sem essa imponderabilidade da natureza humana. Por isso que até os autores transhumanistas vão dizer: o ser humano é insubstituível. A gente pode ver crescer vertiginosamente a presença das máquinas, da inteligência artificial nas nossas vidas, mas sem os seres humanos não há sociedade, não há avanço, não. E a gente não pode esquecer que tudo isso tem sido criado pela mente humana. Tudo isso só tem sido possível pela mente humana. Então tudo, absolutamente tudo na nossa vida há de ser movido por valores. E é justamente por isso que eu acho muito pertinente agora a fala do professor Marcelo Jobim, porque ele tem liderado um grupo que trata de decolonialidade. É uma tentativa de fazer com que a gente lembre que, embora nós tenhamos valores que são compartilhados no mundo ocidental, que é o nosso contexto, existem valores muito peculiares nessa margem do mundo que precisam ser mais prestigiados, sobretudo na esfera acadêmica. A gente, por exemplo, vai falar de prisão, a gente vai falar da história da prisão, da história do cárcere, da história da punição. É quase que impossível a gente olhar para o trabalho e não ler uma citação a Foucault, e não ler uma citação a Máximo, Pavarini, Otto Kirchheimer, George Rush, que são autores que estão numa realidade europeia
que tem valores que são também compartilhados conosco, mas que da nossa realidade aqui marginal, digamos, para usar um termo do Zaffaroni, o conhecimento não é tão assim aprofundado, não é tão... A gente usa muito como marco referencial o Holocausto, mas esquece do processo da escravidão que nós vivenciamos aqui muito intensamente no território brasileiro. Então, todas essas máquinas, toda a formulação dessas inteligências artificiais passam por valores. E nós aqui no Brasil, embora olhemos para a Europa, para os Estados Unidos, para o Oriente, para a Ásia, a gente precisa adequar essas preocupações à nossa realidade. E é um pouco disso, inclusive falando do que a gente tem pesquisado no grupo de pesquisa de decolonialidade, que a fala do professor Marcelo Jobim será, a partir de agora, muito pertinente. Professor Marcelo, obrigado por ter aceitado o convite e fique absolutamente à vontade para falar para nós as suas ideias. Ok. Bom, em primeiro lugar, assim, não estava nem programado, né, para que a gente pudesse fazer essa participação, até porque, né, a gente teve uma conversa ontem à noite, né, e eu falei com o França, cara, acho que o tema da decolonialidade, ele é muito importante, né, para ficar de fora de um congresso como esse, né? Eu acho que a gente discute temas extremamente relevantes, como inovação, né? Mas o que me parece é que a gente corre o risco, né, com todas as vênias possíveis, né, de falar mais do mesmo, muitas vezes, né? E aí parece que a gente tem uma tendência de seguir adiante, sem olhar para trás, para saber o que é que nós podemos realmente, né, revisar. O Sérgio, por exemplo, falou um ponto importante, né, no fim da fala dele, né, que era necessário reinterpretar o direito, né? Eu acho que esse é um ponto importante também. Quem é meu aluno, aqui acho que a maioria parece, né, lembra que nas minhas aulas eu sempre digo o seguinte, sempre faço uma pergunta, ainda que retórica, mas reflexiva. O que é que vocês estudam quando estudam direito? Não é? O que é que se estuda quando estuda direito? Eu acho que esse é um ponto muito forte. Então, a minha preocupação maior, isso me parece que foi a partir, principalmente, da minha experiência no doutorado na UFBA, né, na Federal da Bahia, por duas razões. Primeiro, por ser uma universidade pública, né? Foi um ponto realmente importante nesse sentido. E segundo, porque a UFBA, eu fiquei muito tocado com isso. A primeira disciplina que eu paguei no doutorado, França, Bruno e Sérgio, foi muito interessante, porque o professor, que era, aí não sei se ainda é hoje, né, diretor da Federal da Bahia, o professor Júlio César, que foi meu orientador, ele fez uma disciplina fantástica, que foi a partir, né, de um livro do Abdias Nascimento, né, e ele colocou em sala de aula, é muito interessante isso, vários estudantes da faculdade, não só de doutorado, acho que tinha eu e outra pessoa de doutorado, mas também vários estudantes de direito, de mestrado, e não só de direito. Estudantes que eram ali de agronomia, de arquitetura, mas todos discutindo um único tema, o racismo, né? E foi muito interessante, foi uma riqueza enorme ali, né, naquele trabalho. E eu comecei a pensar que, na verdade, o meu trabalho, a minha pesquisa já era sobre a questão do constitucionalismo decolonial, né? Como que a gente deve pensar não só a Constituição, mas talvez o direito como um todo, a partir dessa lógica, dessa construção histórica da formação do Estado brasileiro, né? E levou a minha tese a partir de uma discussão sobre os quilombos. Então, me parece que é importante, pessoal, tudo que a gente fala aqui de Estado, de regulação, transformação digital, as big techs, né? Ontem a palestra do professor Jorge Pereira foi fenomenal. Fenomenal, né? Foi uma das coisas mais importantes, né, que eu vi em um evento de direito, né? Porque ele vai fazer uma análise, ele fez uma análise
do ponto de vista geopolítico, né? Eu acho que os fatores geopolíticos, eles são fundamentais para compreender, né, por exemplo, o tarifaço do Trump, né, e outras questões mais graves. Então, eu acho que é muito importante a gente fazer uma reflexão sobre o próprio direito, né? Eu chamei na minha tese, quando eu fui discutir sobre a metodologia, que eu estava fazendo não exatamente uma noção crítica, mas uma autocrítica do direito, né? Porque me parece que mesmo na perspectiva crítica do direito, o direito se coloca muitas vezes num pedestal, né? E começa a analisar os problemas que ocorrem na sociedade, na humanidade, as questões étnicas, as questões de origem, as questões de gênero. Mas dificilmente o direito olha para si mesmo, né? Olha para a forma como ele foi construído na história. Ou seja, o que está na essência, né, nas fibras, na essência do direito, na sua realidade. Isso passa despercebido nos cursos jurídicos, totalmente despercebido. Por quê? Porque os cursos jurídicos hoje são, na verdade, uma sequência muito curiosa. Ou seja, as disciplinas iniciais são ditas como propedêuticas, né? Que para mim são as mais importantes, aquelas que fazem refletir a questão sobre direitos humanos, a questão sobre sociologia, a questão sobre Estado, a questão sobre a filosofia do direito, a antropologia, né? Eu já dei aula aqui na parte da antropologia. Depois vem uma sequência de disciplinas dogmáticas, direito civil, direito penal, direito civil 1, 2, 3, 4, 5, 2, processo civil 1, 2. Cansei. E no fim vem a prática, né? Quando na verdade, se vocês observarem, o grosso, ou seja, o conteúdo mais forte dos cursos de direito é a técnica, não é tanta ciência. É puramente técnica. Pessoal, ciência, na verdade, é a descoberta de algo que está oculto. Vocês percebem? Quando na antiguidade trovejava e as pessoas achavam que eram Zeus, né? É porque eles não sabiam qual era o significado, qual era o sentido que hoje cientificamente se comprova do que significa o trovão, né? Mas eu chegar numa prova, veja, isso é comum para todos nós, tá, pessoal? Eu também faço isso nas minhas provas, tá? Eu estou fazendo crítica a ninguém. Mas, por exemplo, perguntar qual é o prazo do recurso de apelação. Isso não é ciência, pessoal. Porque eu chego lá no código e vejo que o prazo está lá. Ou seja, a ciência, na verdade, me parece, e a ciência jurídica está carente dessa verdade, seria uma ciência no sentido de descobrir a realidade do que é o direito. Por isso que eu sou tão apaixonado pelo meu grande conterrâneo, Ponte de Miranda, né? Quando diz que direito é realidade. Direito não é lei, direito não é norma. Direito é realidade. E a realidade é complexa. Eu costumo dizer que a realidade é subversiva. Ela nos escapa nas mãos. E aí, muitas vezes, parece que existe uma necessidade de reduzir a complexidade. E como é que o direito reduz a complexidade? Dizendo que estudar direito é estudar a lei. É muito mais fácil. Estudar prazo. Estudar as regras que estão lá objetivamente dispostas no catálogo normativo. Mas nós não conseguimos aprender aquilo que o professor, que o Ponte Miranda diz. Problemas jurídicos são problemas humanos. São problemas humanos. E nós não temos ainda esse aprendizado para saber lidar com problemas humanos. É muito mais fácil abrir o código e saber o que diz o artigo 2º. Não é verdade? Então, me parece que o direito precisa ser reflexivo nessa parte. Eu peguei aqui a minha cola, né, porque vocês foram falando e eu disse, poxa, o que é que eu vou dizer? Né, porque eu entrei de paraquedas aqui, né? Ou seja, o que é que eu tenho para falar aqui? E a primeira questão é essa. É que o direito precisa passar por um processo um processo reflexivo, de autocrítica, de compreender que, na verdade, se nós falamos, por exemplo, de crise do pensamento humano, quando você pega, o Francis falou aqui no Horkheim, eu acho, né? A questão dialética do esclarecimento, quando ele fala também sobre a questão da crítica, sobre a crise, a eclipse da razão, acho tão bonita essas expressões, né? Como se a razão humana tivesse falhado, né? Nós passamos tantos anos com tantos
filósofos, Kant, Hegel, né? Figuras tão importantes. Chegando no século XX, nós temos o nazismo. Então, se costuma dizer que aquilo foi um fracasso da razão, um fracasso do pensamento humano. E na minha tese eu coloco, não foi um fracasso da razão humana. Foi um fracasso, na verdade, uma crônica de uma morte anunciada, de uma razão instrumental, criada para dominar homens e a natureza. Não é verdade? Essa razão instrumental é que fracassou. E que foi transferida para o universo jurídico. Ou seja, a razão instrumental virou, no ponto de vista jurídico, a ideia do racionalismo, a ideia de normas, de regras, nada mais do que isso. Então, esse é o ponto importante. Outra questão, doutores, vejam só. Historicamente, se a gente fala hoje ainda da questão da regulamentação das redes, por exemplo, mas historicamente, se vocês observarem, o direito sempre serviu para legitimar, né? Ou seja, em fim do século XVIII, né, quando explodiu a Revolução Francesa, por exemplo, havia discussão depois da declaração, depois de ter elaborado o texto, que era um texto extremamente abstrato, falava de homem e de cidadão, ou seja, no fim, o que é o homem, o que é o cidadão? O que é o direito individual? O que é o indivíduo? Ou seja, não havia definição concreta sobre direitos relacionados às necessidades das mulheres, direitos relacionados às necessidades das pessoas negras, das pessoas escravas, das pessoas em certas situações. Não havia discussão sobre isso, não é? Mas, no entanto, quando se falava de tortura, havia uma regra jurídica que ela estimava. Quando falava de escravidão, claro, direito de propriedade. A maior dificuldade de se abolir a escravidão foi exatamente a perspectiva de se superar ou de deslegitimar o direito de propriedade, de ferir o direito de propriedade. Então, o direito sempre esteve, né, nessa perspectiva, vamos dizer assim, de legitimação, numa perspectiva de impor, né, o pensamento dominante. E aí, pessoal, olha que interessante, né? Vocês sabem, há uma tendência muito grande de considerar a Idade Média como a Idade das Trevas, não é? A Idade das Trevas. A mim parece que essa é uma das maiores injustiças que nós temos. Os grandes filósofos, ou até mesmo teólogos, surgiram na Idade Média. Idade Média, não é verdade? Onde a discussão sobre direito estava relacionada à justiça, a valores, aquilo que o França falou aqui de forma perfeita. Quando nós discutimos questões como regulação do digital, enfim, nós estamos falando de valores, não é? O fato de eu não saber qual o valor é correto não me pode colocar numa situação de eu ter que fugir disso. É como dizia Santo Agostinho. Se você não me perguntar o que é o tempo, eu não sei. Mas se você me perguntar o tempo, eu não sei. Mas se você não me perguntar, eu sei o que é o tempo. Então, tem certas coisas, e parece que o direito trabalha com isso, com justiça, com humanidade, com liberdade, com valores, que eu talvez não tenha como definir de forma precisa o que é. Mas muitas vezes eu posso sentir o que é. E aí, colocar na discussão com meus pares, como nós estamos fazendo aqui, ou até mesmo em algum processo. Então, o que me parece é que a transformação para a Idade Moderna, principalmente de um conceito de soberania, Estado moderno, a gente transforma a perspectiva do direito a partir da discussão sobre valores, e nós criamos aquilo que a gente chama de voluntarismo, a vontade. Se vocês observarem, onde a vontade está presente no direito? Em dois pontos principais. Primeiro, na soberania. A vontade do legislador, a vontade da lei, a vontade estatal. A jurisdição, a gente sabe, a jurisdição, o dizer o direito, é a tentativa de pacificar e não de fazer justiça. Não é? E não de fazer justiça. Porque quando a gente passa daquela perspectiva do contratualismo, do estado de natureza para o estado de sociedade, não é? Vai ter que existir uma autoridade que possa garantir a paz social. Ele só pode fazer isso com vontade, com a expressão da sua vontade. E aí surge o voluntarismo. Aí eu pergunto, qual é outro ramo do direito onde a vontade é extremamente importante? O direito contratual.
direito civil. Então, a vontade, ela vai legitimar toda a ordem jurídica, do ponto de vista político, da soberania, e do ponto de vista das relações individuais no contrato. Olha que interessante. Né? Ou seja, as cláusulas fazem leis, né, entre as partes. Então, eu acho que essa parte é importante, a gente entender que o direito precisa passar por uma renovação. Se nós discutimos hoje a regulação digital, a discussão sobre o que o Supremo está fazendo, se está fazendo certo, se está errado, ou seja, se quem está certo é o voto do Fux ou é o voto do Alexandre de Moraes, a gente está discutindo vontade, pessoal. A gente está discutindo vontade. Nós não estamos discutindo direito. É muito fácil criticar as decisões do Supremo, mas é muito difícil colocar os acordos do Supremo, dos ministros, e discutir os seus fundamentos. É para isso que serve a democracia. Entre ditadura e jurisdição, eu prefiro jurisdição. Ambos são dizer, mas um é um dizer autocrático e o outro é dizer democrático. Porque quando o Alexandre, ou quando o Fux, ou quem quer que seja, decide, ele decide com base em uma fundamentação. E é lá onde eu vou buscar a legitimidade dessa decisão. Não é verdade? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Bom, então, o que me parece, entrando na perspectiva do tema, né? Eu estava conversando aqui com o França, e nós discutimos isso em outra oportunidade, a figura, por exemplo, né, de um documento, de um equipamento, né, um programa que tem numa cidade, acho que não sei se é Minnesota, que é o Compass, né? Olha que interessante. O Compass, ele é um programa em algum estado americano que ele vai definir se a pessoa que foi pega e foi presa, se ela deve ou não ser mantida encarcerada. E não é o juiz que vai decidir isso. É um programa de computador que vai colocar lá o nome da pessoa, ela vai, né, fazer aquela busca e aí vai dizer se a pessoa é ou não, deve ou não manter presa. Mas essa decisão, entre aspas, ou essa conclusão desse aparelho é baseada em algoritmo. Não é baseada em valores. Nós saímos da ética e fomos para a técnica. Olha que interessante. Saímos da ética e fomos para a técnica. A discussão é como que essa máquina vai decidir. Ela vai decidir com as informações que alguém colocou lá dentro, tá? Para combinar aqueles algoritmos e chegar ao final e dizer, não, essa pessoa deve continuar presa ou não. Só para encurtar a história, nas pesquisas feitas sobre esse aparelho, né, a probabilidade de um preso negro continuar preso é muito maior, 40% maior do que um preso branco. Né? Então, é interessante, porque, ora, se é uma máquina, é uma técnica, por que ele está interferindo em termos étnicos ou éticos? Depende das informações de algoritmo que se coloca nessa máquina. Que informações estão sendo colocadas lá para que ele possa dar a decisão? Então, na verdade, o que me parece é que a questão da decolonialidade, ela é muito importante, porque ela vai, pelo menos, colocar essas pequenas discussões em destaque. Fazer com que a gente reflita a realidade do direito, né? Como o professor França também colocou aqui, que a gente chegou até a discutir algumas vezes, né? Uma vez eu estava lendo o livro do Eduardo Bittar, para mim um dos maiores juristas brasileiros, né? Grande Eduardo Bittar, se não me engano da USP, não falha a memória. E aí o livro era Introdução ao Estudo do Direito. Introdução ao Estudo do Direito. E o Eduardo começava a escrever sobre a história do direito um pouco e chegou ao ponto de dizer assim, o direito caminhava por um sentido, do ponto de vista formal, do Estado de Direito, até que ocorre uma tragédia humana, uma grande tragédia humana no século XX, e nós passamos a adotar um modelo de direito mais humano. E qual foi a tragédia humana? Qual foi? O nazismo, o Holocausto. Né? Aí eu parei para pensar, peraí, para Eduardo Bittar, a tragédia humana que ocorreu em toda a história foram aquele tempo de guerra do nazismo. Claro, é muito triste, é muito doloroso ver aquilo que aconteceu. Mas e os 400 anos de escravidão?
Pessoal, não se está aqui colocando o que é pior, se for escravidão ou se for holocausto. Mas é a capacidade do ser humano, com o nível intelectual, né, bem conceituado, identificar exatamente o que é tragédia humana. Ou seja, por que nunca houve, né, uma Declaração Universal de Direitos Humanos em face de resposta à escravidão? Né? Então, esses aspectos, se hoje nós estamos discutindo a questão da transformação digital, a gente tem que ter muito cuidado se nós estamos discutindo essas questões do ponto de vista dos valores ou estamos discutindo do ponto de vista da técnica. Porque no fim das contas, o que vai prevalecer é a vontade do legislador. É aquilo que ele tornar como lei. E nós vamos simplesmente dizer assim, poxa, é a lei, né? Dura lex, sed lex, né? O direito é isso, né? Então a gente vai naturalizando como um processo, né, de assimilação desses valores que estão cristalizados na lei. Bom, na verdade, como eu falei desde o início, né, França, eu cheguei aqui de gaiato, como diz a história, né, apenas para contribuir, e a minha função é muito mais provocar a reflexão, né? Eu vejo muitos estudantes, né, eu sempre acreditei nisso, tá? Ou seja, todos têm potencial, todos. Sim, talvez é a história. Todos têm algum tipo de potencial, todos têm inteligência, não existe burrice. Por isso que eu sou contrário à ideia de que o dicionário é o pai dos burros, né? Porque o burro não é o que não sabe para procurar a palavra. O burro é aquele que não quer saber, né? É diferente. Mas muitas vezes, com a transformação do direito nessa perspectiva meio mecânica, meio técnica, muitas vezes voltada para a conquista de um lugar ao sol, pode fazer com que grandes músicos, grandes arquitetos, né, grandes médicos, psicólogos estejam fazendo direito. Não é? E aí tem que pensar bastante. Eu digo isso porque eu tenho experiência de amigos próximos meus, né, que passaram por essa situação. Mas eu acho que o direito precisa ser visto pela sua responsabilidade perante a coletividade, perante a sociedade, né? Sempre chamo a atenção dos alunos sobre isso, tá? Então eu acho que um dos pontos principais para se refletir o direito e para discutir tudo o que nós estamos discutindo aqui é essa noção de reflexão ou de direito reflexivo, essa autocrítica do direito, que se traduz e se resume, no meu ponto de vista, no chamado giro decolonial. Muito obrigado, meu. Agora fica absolutamente explicado, porque a gente não podia deixar de ouvir, né? O professor Marcelo coordena um grupo de pesquisa sobre decolonialidade. Ele está nas redes sociais também e está lá na faculdade. Vocês podem encontrá-lo lá e conversar com ele a respeito, ver os dias de reunião. Tem eu, professor Marcelo, professor Leandro, professor Sandro, professor Jorge, professor Altran, Manuela Remígio. Tem uma galera. O Bruno fez uma exposição lá esses dias. O professor Sérgio está convidado. Enfim, o grupo está aberto para contribuições variadas. Bom, vamos fazer aqui um bate-bola rapidinho, né? Duas perguntas, até umas duas perguntas aí. Se for bem rapidinho, dá até para a gente responder mais. Mas se alguém tiver alguma questão que queira que seja melhor explanada, esclarecida, pode se manifestar. Alguém? Ali, temos aqui um. Obrigado. Bem, boa tarde a todas e a todos. Queria parabenizar todos os professores que fizeram parte, puderam dar essa palestra para a gente, esses ensinamentos. Eu vou deixar a pergunta para o final, mas vou pedir a paciência, como das colegas e dos colegas,
para que eu também, mesmo não tendo a intenção de ser palestrante, mas que faça algumas colocações, porque para mim esse tema é muito importante. Eu acho que a tecnologia ela chegou, professores. Sim, antes de mais nada, meu nome é Marcelo e faço parte do curso de Direito e estou no 4º período. A tecnologia, para mim, ela chegou bem antes da preparação do ser humano para recepcioná-la. Isso, para mim, está muito claro, porque, ao mesmo tempo que a gente está discutindo marcos, está discutindo como fazer para que as redes sociais elas sejam regulamentadas, sejam inseridas no nosso Código Penal, a gente tem avisos dentro do banheiro dizendo para não urinar no chão e não jogar o papel higiênico na privada. Então, a gente está fazendo discussões que parecem do nosso século e, ao mesmo tempo, tendo que voltar a coisas lá atrás. Rapidamente, esses que são donos das redes sociais, desses marcos aí da internet, eles viram que a notícia boa, ou as coisas boas, ou simples, elas não rendem. Se você viajar de avião e for para algum lugar e chamar um amigo para dizer, olha, senta aqui que eu vou contar a minha história. Eu peguei o avião, sentei no meu lugar, chegamos lá na hora marcada e tudo mais, não teve problema nenhum, o cara vai dizer, pô, que hora chata. Agora, ao mesmo tempo que se você disser, olha, senta aqui, o meu avião começou a ter turbulência, quase cai, e eu tive que parar, vai ter gente passando ao lado e vai dizer, deixa eu sentar, eu quero... Então, eles perceberam que o que é ruim dá like, ou é interessante. E começaram, por isso que hoje, dizer a defender faz com que as pessoas recepcionem melhor isso. E todo mundo, por conta disso, procura 30 segundos de sucesso, 30 segundos de visibilidade e começa a defender coisas que eu devo ser a pessoa mais velha, inclusive de toda a sala. E defesas que a gente achava que estavam superadas, né, discussões que a gente achava que nunca mais ia fazer, nós fazemos hoje. Ditadura, democracia, se deve vacinar, se não deve, se confundindo liberdade de expressão com a vontade de dizer qualquer coisa, a possibilidade de dizer qualquer coisa, feminismo ou não, machismo. Então, as defesas das coisas ruins, elas hoje têm espaço. E, para surpresa, principalmente pegando uma geração nova, que é essa atual. Então, infelizmente, eles cooptaram. E uma dúvida que a gente sempre tem em discussões de outras palestras professores, se essas pessoas estavam aí para defender tudo isso, ou se foram as redes sociais que estimularam elas, se foram os logaritmos que procuraram essas pessoas com essas tendências de defesas de coisas aparentemente superadas e que estão aí, ainda hoje, defendendo o que parecia ser indefensável até anos atrás. Mas, para finalizar, eu acho que essa vontade que o ser humano tem de participar de grupos, de ser aceito, faz com que pessoas não procurem racionalizar muitas coisas e simplesmente façam apenas aquilo que o grupo manda. É o que nós chamamos de efeito manada. Então, é por isso que eu acho que existe a preocupação da regulamentação, e aí vai a pergunta, até que ponto a responsabilidade aqui, né? Porque é tão fácil a gente ver as fake news, as defesas indefensáveis, mas também é fácil a gente procurar se aquela informação é verdadeira ou não. E a gente simplesmente passa à frente e defende coisas que... Então, eu não sei até que ponto realmente qualquer tipo de regulamentação vai mudar o que a gente está vendo. Se falou, alguns professores falaram aqui sobre o Holocausto, e a gente, por muitos anos, ficou pensando
Como é que as pessoas defendiam aquilo naquela época? Ninguém viu, não, o que é que Hitler estava fazendo, e a gente está vendo coisa acontecer hoje, e muita gente defendendo do mesmo jeito. Então fica claro que as coisas se repetem. Mas é isso. Algum marco regulamentatório vai mudar o ser humano? Não estou dizendo que não é importante que as leis venham e regulamentem, não é isso. Mas, na minha visão, nada vai mudar se a gente mesmo não se educar, se a gente mesmo não procurar esse tempo todinho que a gente fica na internet para procurar conhecimento e não apenas entretenimento. Obrigado. Marcelo, obrigado. Veja, se você pegar, por exemplo, textos que eu escrevo com o França, é muito fácil você perceber que eu não acredito na via do controle penal como primeira proposta. O direito penal ele é a última ratio. Na verdade, o que eu acredito é em política pública, em trabalho comunitário. O problema é que, efetivamente, é algo que eu falo em sala, quem detém o poder de criar a lei, ele tem 4 anos para se reeleger. Então, ele não está preocupado com a política pública, ele está preocupado em fazer algo que chame atenção para trazer capital político e ele se reeleger. Então, nesse sentido, o que é que acontece? Não apenas a sociedade como um todo, mas os próprios políticos se apropriaram da capacidade de compreensão sobre engajamento. Como muito bem você falou. O algoritmo, quando ele é criado para ser utilizado em mídias sociais, nem as próprias Big Tech sabiam como ela iria funcionar. Isso foi sendo descoberto com o passar do tempo. Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, depois procura um livro chamado A Máquina do Caos, de Max Fischer. A Máquina do Caos, de Max Fischer, que ele vai citar trocentos exemplos. Com o passar do tempo, as próprias Big Techs foram questionadas por empregados, dizendo assim, a gente está percebendo que a informação que mais compartilhada aqui é a informação que envolve violência, sexualidade, etc. E aí, como é que a gente faz para controlar? Só que as próprias empresas perceberam que o quê? Que a remuneração da empresa está vinculada ao compartilhamento. Então, ele não vai cortar na própria carne para perder dinheiro. E o problema é que boa parte das pessoas que consomem esse produto não conseguem enxergar que eles também são um produto. Eles não conseguem perceber que aquilo que aparentemente é grátis, não é grátis. O dado que ele fornece é uma informação que é utilizada contra ele mesmo. Então, eu penso que a política pública que envolve, por exemplo, uma política de educação digital, que é algo recente de 2023, envolve a gente ter essa capacidade de compreender o que é a internet para se prevenir de riscos. Eu defendo, inclusive, isso em alguns artigos. Vai sair um próximo, agora em setembro, na RBC Crim, que eu falo sobre cyberbullying, e a minha defesa é essa. Eu mostro, inclusive, que o artigo 146A, ou é B? A, é horrível, é péssimo. Para o Juarez Freitas, que é alguém relevante, eu não sou, ele vai dizer que é o pior tipo penal que já foi criado na história do Brasil. Para mostrar que o controle feito pela legislação, muitas vezes tem um efeito muito pior, porque é um tipo penal que não vai ser utilizado na prática. Não vai conseguir controlar, e o que eu devia estar fazendo é o quê? Trabalhando com política pública para entender o que é a internet, para proteger a minha casa, para me proteger, para proteger os meus filhos e evitar os riscos que, a princípio, eu acho que só pode ser controlado pelo direito penal. A minha pergunta é um pouco mais objetiva. Eu vou direcionar ao professor Bruno Leitão, mas sinta-se à vontade para responder também. E seria no que diz respeito à prática do P300 que o senhor falou antes. Do seu ponto de vista, deveria haver uma explicação completa do objetivo de cada pergunta a ser feita ou imagem a ser mostrada antes de cada estímulo, e se deveria haver um consentimento específico para aquela pergunta, ou se o procedimento como completo ele seria ilícito, porque, como o senhor próprio lembrou, o princípio de que o agente ele não pode criar provas contra si e não há forma dele mascarar a resposta que vai sair daquilo ali. Diferente, por exemplo, do polígrafo, que existem pessoas que conseguem burlar essa prática. Estímulos cerebrais não são, ao menos pelo que eu saiba, não são possíveis de mascarar. Então,
a minha pergunta seria essa: se o procedimento no completo deveria ser ilícito ou se deveria haver um consentimento para cada tipo de pergunta, emendando com outra pergunta, para quem deveria ser direcionado, para quem deveria ser permitido esse tipo de prática, até porque no exemplo que o senhor deu durante a palestra, a pessoa a qual foi submetida a esse procedimento, ela não tinha ainda um nexo entre a conduta e o próprio agente. Ele era um suspeito, mas que não havia ainda relação alguma com o crime, não havia o corpo ainda, não havia provas contra ele, então ele simplesmente foi utilizado como uma cobaia do procedimento. Veja, na verdade, esse questionamento até é simples, porque a gente basta associar mais um princípio, que é o princípio da não autoincriminação, no sentido de ficar em silêncio. Perceba que se a gente tivesse no interrogatório, cada pergunta eu poderia ter a opção de responder a pergunta, ou simplesmente ao receber a pergunta, quer dizer, responder a pergunta, então eu tenho um consentimento, ou inclusive no sentido de dizer assim, sobre isso eu vou me reservar o direito do silêncio. E qual que é o problema dessa coleta aqui? Essa é uma coleta que não vai possibilitar que você negue que a informação sai de você. Então, por isso que ela acaba violando o princípio da não autoincriminação. Então, para cada coleta específica, ele deveria saber efetivamente o que vai ser consultado e autorizar. E tudo aquilo que tivesse em desconformidade com a sua autorização não poderia ser utilizado porque seria adquirido de forma ilegal, além daquilo que ele autorizou. Sonho meu, né? Vamos para a última pergunta. Ele quer ir embora. A minha pergunta é direcionada ao professor França, que em sua fala... Tome aí. Tinha citado sobre as inteligências artificiais e como os valores dos criadores poderiam refletir nela. E eu fiquei pensando em um caso que é o próprio caso do Elon Musk com o Grok. Que o Elon Musk se mostra um de direita, apoiador de Trump, mas a sua própria inteligência artificial, pelo menos na relação com os brasileiros, nas conversas que é mostradas no Twitter, mostra visões completamente contrárias ao governo Trump, a os ideais de direita e sendo muito moralista, não refletindo os valores do seu próprio criador. Como é que o senhor vê esse caso? Primeiro, eu diria que é preciso saber qual é exatamente a base das informações que você está apresentando. Porque, veja, a gente está acadêmico. Então, quando eu faço uma afirmação de que, olha, aquilo que é reproduzido no Twitter é absolutamente contrário ao cara que é o que manda, eu preciso saber quem fez essa pesquisa, qual método foi utilizado e onde é que está isso para a gente checar para ver se isso corresponde exatamente ao que está sendo dito. Então, estou falando do ponto de vista acadêmico, vocês são graduandos e precisam se ambientar com isso. Está no mestrado, no doutorado, é porque a gente é cobrado com relação. Né? Então, é muito comum a retórica da pesquisa, a retórica já foi provado, já foi demonstrado, mas no ambiente acadêmico a gente para foi demonstrado onde? Quem fez essa pesquisa? Qual é a sua fonte? Então, acho que a primeira questão é essa. Segundo, não é exatamente o valor de quem está programando. Quem está pagando para o cara programar. É o valor da empresa fazer a programação. Eventualmente, pode ser que eu tenha até um valor de quem está realizando a programação. Pode ser que ele consiga enviesar o sistema a partir dos seus próprios valores. Mas o que há de se observar é que as empresas possuem, obviamente, o interesse em lucrar. Elas não vão investir, elas não vão gastar a energia que têm, pura e simplesmente para atuar como um bom samaritano. Foi um termo usado ontem pelo professor Jorge Ferreira. Aliás, uma palestra citada por quase todo mundo, né? Para você ver, né? Que ele... Mas o fato é que a gente ainda está muito... A gente está ainda num ambiente nebuloso. O que eu dizia logo na abertura, a gente não sabe ainda onde é que a gente vai chegar. A gente não sabe ainda quais são os limites. A gente não sabe de muita coisa. A gente tem muitas perguntas.
E a gente está em ambientes como esse, tentando encontrar a resposta. E ela não virá de maneira definitiva, né? Alguém já disse, agora eu não me recordo, né? Acho que também foi. As respostas vêm à vida e muda todas as perguntas. Então é muito disso. Na minha pesquisa de pós-doutorado que eu comentei, eu começo ela com um trecho do livro O Mágico de Oz, que tem cada um ali procurando uma coisa que para aquelas pessoas aquilo vai fazer delas mais humanas, né? O leão quer coragem, o homem de lata quer um coração, né? Eu uso a metáfora do espantalho que quer um cérebro, né? Que é o que a gente hoje de inteligência artificial. Será que elas terão um cérebro? E esse cérebro vai ser movido de quais valores? Como é que elas vão resolver os problemas da vida? Não dá para cravar. Não dá para a gente saber. E está todo mundo assim, meio inquieto, está todo mundo assim, meio o que será do futuro? Porque não dá para dizer como é que será. Então é aguardar para a gente ver como é que essas coisas vão se desenvolver. Mas acho que a gente tem que se antecipar, tentar ir construindo um cenário em que estejamos preparados para tudo. Para tudo. Menos, eu diria, para uma completa substituição da sensibilidade humana. Acho que não haverá sociedade sem a presença do ser humano, esteja ele simbioticamente ligado a uma máquina. A essência humana, ela é fundamental para que a gente se desenvolva enquanto sociedade. Vou se encontrando pelos corredores. Espera aí, pô. Talvez alguém queira falar aqui. Quem? Já Serginho? quer acabar, pô. Calma. Não, eu quero. Meu amigo, isso é indelicado, viu? A primeira parte da explicação do França é importantíssima para todo mundo, porque a gente está aqui para trabalhar com pesquisa. A segunda parte, ele correu da pergunta. Coisa feia, França. Faz isso não. Vê só. Fica atento. Eu sei, obrigado. Quem percebeu que a coleta de dados gera uma grande capacidade de poder e controlar as massas, migrou para trabalhar com tecnologia. Então, nos últimos 10 anos, todos os principais bilionários estão vinculados à tecnologia. Ou já nasceram lá, ou já migraram para lá. Os países que entenderam isso, como parte da apresentação do professor Jorge ontem mostrou, primeiro a China, vinculou ali o controle da sua comunidade à tecnologia. Rapidamente os Estados Unidos percebeu a mesma coisa e trouxe todas as big techs para o lado dele. A sua pergunta me faz lembrar de algumas leituras mais distópicas, como até Alien, o novo Alien, a nova série de Alien, ele mostra exatamente isso. O mundo não sendo controlado necessariamente mais por nações, mas por grandes empresas de tecnologia. E a gente já consegue perceber um movimento para isso. Por quê? Se você pesquisar a renda anual das principais big techs do mundo, essas rendas anuais são superiores ao PIB da grande maioria dos países do mundo. Então, eles já trabalham efetivamente com lobby em todos os países para colocar na cabeça de todo mundo que regulação é uma coisa que vai afastar a sua liberdade de expressão. Então, cuidado. Provavelmente o que a gente tem é um movimento de controle através da tecnologia. Tá. Posso perguntar, ver se alguém mais quer falar, França? Você permite, França? Permite, França? Mais permite? alguém? Mais alguém? Acho que não, o pessoal ficou intimidado, você querendo ir embora. França reprimiu todos aqui, de repente. Havia tantas mãos levantadas antes dele mandar todos pararem. Não, é brincadeira, França, fique tranquilo.
ele fica vermelho sendo julgado. Marcelo, quer falar alguma coisa? Marcelo, quer falar alguma coisa? Veja o que é que você proporciona às pessoas. Pessoal, de qualquer forma, a gente agradece a atenção de vocês que ficaram até agora. Como o França bem falou, todos vocês vão cruzar com a gente aí nos corredores, então essas perguntas podem continuar mais à frente. Para aqueles que não são daqui, vocês conseguem nos achar nas redes sociais para a gente trocar uma ideia depois e a gente fica à disposição de vocês, tá bom? Obrigado pela atenção. Obrigado, gente.